Caríssimos irmãos e irmãs, então celebramos hoje o Domingo da Alegria. Por isso que a igreja se reveste de rosa. É uma alegria relacionada à esperança. É a alegria do meio do caminho, da nossa caminhada. Não é a alegria ainda do céu. Não é a alegria da Páscoa, que daí celebraremos de branco ou dourado. É a alegria do meio do caminho. Não é o branco lá da Páscoa, mas também não é o roxo da Quaresma. É uma alegria que nos indica, então, que mesmo nesse mundo teremos alegrias. E a grande alegria é, de fato, a esperança de um dia termos a alegria perfeita lá no céu. Hoje, o Evangelho é tão bonito, fala do filho pródigo, ou a parábola do pai misericordioso, ou a parábola dos filhos perdidos. É o capítulo 15 de Lucas, é o capítulo da misericórdia em Lucas. São 3 parábolas no capítulo 15: a ovelha perdida, a moeda perdida e os 2 filhos perdidos. É o capítulo dos perdidos. A ovelha perdida, ela simboliza o filho mais novo, que foi embora, que se perdeu longe da casa do pai. A parábola da moeda, você lembra? A mulher perde a moeda dentro de casa e varre a casa procurando a moeda. Ela simboliza o filho mais velho, que se perdeu dentro de casa, perto de Deus. Essas 2 parábolas, Jesus une na sua sabedoria nessa parábola tão conhecida, que é dos filhos do pródigo, que tem esses 2 perdidos, que pode mostrar para nós que há tempo sempre de voltar, e também pode mostrar para nós que mesmo aqui dentro a gente pode estar perdido. A homilia de hoje, ela é dividida em 2 partes. A primeira parte o padre já fez. Esse evangelho foi lido no sábado passado. Quem foi na missa da madrugada vai lembrar. A homilia do sábado passado foi um diário do pai. O pai colocando a dor que ele sente na ausência do filho. E a demora, porque quando a gente olha no texto, parece que foi breve essa volta, mas demorou. E na homilia que o padre fez, a volta durou 33 anos para o filho voltar. Quem não viu, é bom que veja, para complementar essa homilia de hoje. Tem lá no YouTube, você coloca lá Padre Enéas, ou a comunidade que o padre cuida, Totus Tuus, que você vai achar a última homilia que foi postada. Ou liga lá para as meninas da secretaria, elas, ou mandam o zap, elas mandam o link. Mas é bom que você escute para fazer o link com a homilia de hoje. O do sábado passado era o diário do pai. Hoje nós vamos ver o filho falando, o filho que foi embora, mas não como um diário, mas como confissões. O tema então é confissões de um jovem que foi resgatado por amor. Mais que homilia, vai ser uma meditação. O que é uma meditação? Veja, a gente pode rezar pela boca. Essa oração pela boca se chama oração vocal, e a gente pode rezar por meditação. Como que é isso? Quando você se coloca no texto, quando você vai imaginando aquilo que vai acontecendo. Então, mais do que uma homilia, vai ser uma meditação. Conforme o padre for lendo, você vai imaginando aquilo que vai estar acontecendo e vai tirando aquilo que de fato Deus está falando para você. Confissões de um jovem resgatado por amor. Eu nasci numa casa grande, cheia de terra fértil.
empregados por todos os lados e uma mesa farta. Dizem que o campo florescia quando meu pai sorria, e ele sorria muito mais naquela época. Mas eu não lembro do sorriso dele dessa época, e eu não lembro também do sorriso da minha mãe. Ela partiu ao me dar a luz. O que começou como um canto de nascimento virou lamento de morte. Desde o primeiro choro fui marcado pela ausência dela. Cresci ouvindo que eu tinha os olhos dela e que o modo que eu virava a cabeça era igualzinho. Mas isso não me dava consolo. Era um vazio que nem o leite nem o colo podiam preencher. Meu irmão era 8 anos mais velho. Carregava um peso nos ombros ainda menino. O peso de tentar ser tudo aquilo que faltava. Meu pai, forte como um carvalho por fora, mas com o olhar sempre um pouco longe, como quem perdeu a metade da sua alma. Ele cuidou de mim com dignidade. Nunca me faltou nada material, mas o silêncio dele me ensinava mais do que suas palavras. A casa era cheia, mas meu coração já nascera um tanto só. Tive tudo do bom e do melhor. O que muitos jovens só viam em sonhos, eu tinha diante dos olhos. Tive mestres vindo da cidade, livros trazidos por caravanas distantes. Aprendi música, arte e até instrumentos que ninguém mais na aldeia sabia tocar. Meu pai fazia questão de que eu aprendesse tudo o que pudesse. Ele era bondoso e brincalhão. Mesmo com a sua dor escondida, ele se ajoelhava para me erguer nas brincadeiras. Me contava histórias antigas ao pé da figueira e ria das minhas travessuras como se fosse um menino. Era um pai que, mesmo ferido, tinha escolhido nos amar. Mas havia algo que o ouro e o estudo não conseguiam calar dentro de mim. Era o olhar do meu irmão, um olhar que não dizia nada, mas ao mesmo tempo dizia tudo. Sempre que ele me olhava, de canto, por cima dos bois, no campo, ou mesmo na mesa, eu sentia como se estivesse sendo julgado, como se minha existência fosse uma dívida que nunca poderia pagar. Eu era o filho da morte, o que levou nossa mãe embora. Ele nunca me disse isso em palavras, mas às vezes o silêncio pesa mais do que um grito. Meu pai tinha uma fé profunda, daquelas que não precisam se exibir para ser percebida. Acreditava no Deus de Abraão como quem respira, sem esforço, mas com a própria vida. Todas as manhãs, antes do pôr do sol, antes do sol subir, ele já estava de pé, de olhos fechados, recitando as palavras sagradas com o coração inteiro naquela oração. Era no ritmo da oração dele que a casa acordava. Ele fazia questão de que aprendêssemos as histórias dos nossos antepassados, o êxodo, o deserto, as promessas feitas aos nossos pais. Mais do que tradições, para ele era memória viva, como se Moisés tivesse passado pelo nosso campo no dia anterior.
Sentávamos com ele à noite, o irmão mais velho e eu, à luz das lamparinas. Ele abria os rolos da Torá e lia devagar, pausando e explicando. Falava com reverência, mas também com ternura, como quem entrega um tesouro a seus filhos. Ele ensinou-nos a dizer o Shema antes mesmo de saber escrever o próprio nome. Aprendi que Deus era justo, mas que Ele também era misericordioso, que Ele escutava o clamor dos órfãos, dos pobres, dos doentes. No fundo, talvez eu me visse nesses versículos. Mesmo sendo de uma casa rica, algo em mim se sentia perdido. Mesmo com tantos ensinos, faltava algo que nem mesmo a palavra de Deus parecia preencher. Na adolescência, aquele vazio que sempre habitou silencioso em mim começou a ganhar voz. Uma voz inquieta, impaciente, que sussurrava o tempo todo que eu não pertencia àquele lugar. A casa grande, os campos dourados, até o som da risada do pai, tudo começou a me parecer pequeno, abafado, como se fosse uma gaiola. O modo calado e obediente do meu irmão me irritava profundamente. O amor paciente do meu pai, que antes me aquecia, começou a doer, a me sufocar. Cada gesto de carinho, cada palavra da Torá, cada refeição em família, era como se tudo aquilo me acusasse de estar preso a um destino que eu não tenho escolhido para mim, que eu não queria para a minha vida. Foi quando comecei a escutar outras vozes, jovens da vila, filhos de mercadores, soldados de passagem. Eles falavam de liberdade, de prazeres, de cidades que ninguém sabia o seu nome nem seu passado. Eles falavam de viver por si mesmo, de ser dono da própria vida, do próprio destino. E aquilo acendeu em mim uma fome nova, diferente de qualquer pão que meu pai já tivesse partido comigo. Eu queria então conquistar o mundo, queria sair, provar, experimentar, viver tudo o que me disseram que eu não devia. As tradições da casa começaram a me envergonhar. Eu tinha vergonha do meu pai. Zangava-me com o meu pai por qualquer motivo, por tudo e por nada. E os empregados, aqueles que me viram crescer, passei a tratá-los com arrogância, como se a minha impaciência fosse nobreza. Eu já não era mais o mesmo, mas no fundo talvez eu estivesse me tornando exatamente aquilo que eu mais temia. E Deus, aquele Deus que meu pai tanto amava, que nos fez atravessar o mar e habitar a terra prometida, começou a me parecer distante, inútil, começou a virar um peso, uma ideia boba, uma ideia infantil que servia para gente velha, fraca, infantil. Comecei a rir por dentro quando ouvia as orações ou os salmos. Os profetas, a palavra me cansava. Era tudo sempre a mesma coisa: mandamento, obediência, renúncia, amor, despojamento. E para que tudo isso? Para viver peso, o peso numa terra que eu não escolhi, com um nome que também eu não escolhi,
com parentes também que eu não escolhi. Meus novos amigos, mais velhos, cheios de histórias e palavras sedutoras, falavam de outros deuses, deuses que deixavam viver, que não cobravam pureza, não falavam de culpa, deuses que não exigiam sacrifícios, mas que ofereciam sensações e prazeres, deuses de riso fácil, de corpo livre, nada de jejuns e orações longas. Aquilo sim me parecia real. Eu queria o mundo, e na minha cegueira achava que o mundo queria a mim, queria a vida, ou o que eu achava que era a vida: prazer, conquista, liberdade, independência. Eu confundia liberdade com fuga, desejo com identidade. Tudo que era firme em mim, a fé, a ternura do meu pai, os valores que me formaram, eu comecei a desprezar. Eu não sabia o que era viver. Eu estava muito arrogante, cheio de mim, para entender o que de fato era a vida, ou o que de fato era o amor. O amor, ele não grita, o amor, ele espera. E eu, apressado e surdo, fui me afastando dele como quem corre em direção ao abismo, achando que vai encontrar a própria felicidade. Com 18 anos, tomei coragem, ou melhor, fui tomado por um orgulho que eu achava que era coragem. Numa manhã clara, entrei na sala onde meu pai costumava rezar e pedi aquilo que ninguém pedia em vida: dá-me a parte da minha herança. Sim, eu sabia que era uma fortuna, sabia que cada moeda representava o suor do meu pai, era o trabalho dele, a fidelidade dele a uma terra, a uma promessa. Nada daquilo era meu. Eu não havia plantado, eu não havia colhido, eu não havia vendido, eu só queria. Como se o mundo me devesse, como se a vida fosse um palco à minha espera. E no fundo eu pensei: ele já tem meu irmão, que morra com aquele servo disfarçado de filho. Eu sou livre, eu quero sair em ousadia, eu sou o corajoso. Na hora de partir, o céu estava limpo, mas dentro de mim já tinha uma tempestade. Meu pai não disse uma palavra, não me impediu, mas seus olhos gritaram. Os olhos do meu pai, eles gritavam como nunca. Fica, meu filho, diziam seus olhos. O mundo lá fora não é o que você pensa. Ele vai te ferir, vai te humilhar, vai te matar. Aqui é o seu lugar, aqui você é amado. Mas eu queria viver a minha vida. Ignorei o seu olhar. Eu estava cego. Meu orgulho me vestia como uma armadura. E sem dizer uma palavra, sem me despedir, com o coração endurecido, peguei o meu dinheiro, virei as costas e fui embora. Caminhei sem olhar para trás. Atrás de mim, deixei tudo o que um dia me formou, tudo o que eu tinha amado como verdade. Eu achava que estava indo ao encontro da vida, mas sem saber, eu estava indo para a morte.
Era muito dinheiro a minha parte. Como disse, meu pai era muito rico. Mais do que eu sabia contar, mais do que eu imaginei ter um dia nas mãos. E a partir daquele dia, com ele, eu comprei o mundo que eu achava que merecia. Viajei de cidade em cidade, montado em carruagens caras, roupas finas, perfumes exóticos. Em cada lugar que eu chegava, eu me tornava o centro das atenções. As pessoas me rodeavam, sorriam para mim, me ofereciam tudo. Me chamavam para festas, banquetes, jogos, encontros secretos e públicos. Provei de tudo: bebidas que queimavam a garganta e entorpeciam a alma, substâncias que me faziam voar por dentro. Me deitei com quem eu quis, mulheres, homens, buscando em corpos um amor que eu nunca encontrei. Nas apostas, me sentia invencível, mesmo quando perdia. O importante era o agora. O prazer era o rei, e eu o Deus desse tempo. Eu não lembrava mais de casa. Eles já estavam mortos para mim. Meu pai, meu irmão, a terra, a fé, tudo enterrado. Eu era livre agora. Eu era alguém. E mais que tudo, eu era admirado por todos. Os rostos à minha volta brilhavam quando eu entrava. Os brindes eram por mim. As mãos se estendiam na minha direção como se eu fosse o próprio milagre. Ali, nas sombras iluminadas pelos excessos, eu me sentia satisfeito. Tinha amigos, ou achava que tinha. Tinha nome, ou achava que tinha. Tinha tudo, ou ao menos estava muito distraído para perceber que eu não tinha nada. Dias viraram semanas, semanas viraram meses, meses viraram anos, e eu já não sabia mais o que era o tempo, o que era o valor das coisas. Achava que tinha vencido no mundo, que tinha escolhido certo, que tinha feito a coisa certa, que tinha me encontrado, mas eu estava me perdendo em cada gole, em cada rosto estranho, em cada mentira disfarçada de festa. Os anos foram passando como um rio turvo, levando com eles não só o dinheiro, mas também pedaços de mim. Já não lembrava com clareza o rosto do meu pai. As feições dele, antes tão vivas na memória, tornaram-se borrões, como uma pintura antiga desfeita pelo tempo e pelo desprezo. A casa onde cresci, as paredes, o campo, a figueira, até mesmo o cheiro do pão feito por nossos servos, tudo se tornava uma névoa, um fantasma, que às vezes me rondava e que eu expelia. Eu tinha apagado o passado como quem apaga uma vela no escuro, mas o escuro começou a mostrar os seus dentes. O preço da minha liberdade começou a ser cobrado, e caro. À medida que o dinheiro se esvaía, os amigos também desapareciam. Aquelas vozes que antes me chamavam de irmão, de mestre, de rei, calaram-se. Os prazeres começaram a murchar. A bebida agora era mais barata.
o corpo das prostitutas o mais cansado, os jogos os mais cruéis. A cidade, antes cheias de promessa, agora me olhavam com indiferença. E então, um dia qualquer, sem alarde, sem barulho, sem ninguém ao redor, eu percebi que todo o dinheiro tinha acabado. Não havia mais ouro, não tinha mais prata, não tinha mais cobre, não tinha comida, não tinha abrigo, não tinha um nome que valesse a ser chamado. Só restava eu e o nada. Foi exatamente nessa época que uma grande carestia caiu sobre todas as terras por onde eu andava, como se o próprio céu tivesse decidido fechar-se, e a terra tornou-se como pedra. A comida desapareceu das feiras, os grãos murcharam nos armazéns, as carroças que antes traziam frutas e especiarias chegavam vazias, ou nem chegavam. As ruas, antes cheias de riso e festa, foram sendo tomadas por silêncio, por choro, por gritos de mães com filhos nos braços pedindo pão. E não havia mais pão, não havia para ninguém. E foi-se também a esperança. A fome começou a roer por dentro das pessoas, como um animal escondido, silencioso e implacável. Vi homens fortes caindo nos becos, mulheres vendendo os próprios corpos por migalhas, crianças com os olhos grandes e vazios, carregando o peso da miséria, sem ter forças nem para chorar. E eu, sem dinheiro, sem amigos, sem nome, sem ninguém. Eu era só mais um. Ninguém me reconhecia mais. Eu, que antes andava como príncipe entre eles, agora mendigava migalhas, onde antes eu jogava banquete fora. Bati de porta em porta. Alguns fechavam antes mesmo de eu pedir. Outros zombavam. Onde está tua festa agora? Ouvi uma vez. E não consegui responder. Me escondia da peste que tomava as vielas, da febre que fazia os corpos inchar. Os templos estavam vazios, os mercados abandonados, e tudo que era brilho agora era sombra. E eu ali, reduzido a nada, sem casa, sem pai, sem Deus, sem dignidade. Eu era o retrato exato da fome. A fome de comida, sim, mas principalmente a fome de sentido, de amor, de vida, a fome daquilo que um dia eu deixei para trás. Já fazia 15 anos desde que deixei minha casa, 15 longos anos que me arrastaram por desertos de ilusão, de prazer e de ruína. Num dia cinzento, numa rua poeirenta de uma cidade esquecida, encontrei um homem de cabelos brancos que me observava com estranheza e espanto. Era um vendedor conhecido do meu pai. Assim que se aproximou, seus olhos se encheram de algo entre pena e respeito. Ele me reconheceu. Mesmo com a barba desgrenhada, o rosto emagrecido, os trapos no corpo, ele viu o filho que partira com ouro e agora estava cinza, agora virara pó. Eu vi teu pai,
Eu vi teu pai muitas vezes nesses anos. Ele te procura. Ele envelheceu muito por causa de ti. Carrega teu nome no olhar cada vez que o sol se põe. Ele nunca te esqueceu. Volte para casa. Suas palavras cortaram mais fundo que qualquer fome. Ele ainda falava quando algo se quebrou dentro de mim. Fui tomado por uma raiva feroz. Parti para cima dele como um animal ferido. Queria machucá-lo, queria matá-lo, queria calar aquela verdade. O que ele sabia? Quem era ele para falar do meu pai, da minha saída? O que ele sabia do meu sofrimento? Eu tinha raiva, eu tinha ódio do meu pai, por não ter me impedido, do meu irmão, por ser sempre o perfeito, da minha casa, por ter me moldado e depois me sufocado, mas principalmente eu tinha ódio de Deus, porque Deus me deixou ficar nesse estado, porque Ele silenciou enquanto eu me perdia, e a dor se transformou em fúria. E a partir daquele dia eu decidi que não mais viveria por prazer, eu viveria por ódio. O ódio me dava a direção, o ódio me dava força, e eu agarrei a ele como a única coisa que ainda me restava. Comecei a amaldiçoar tudo: os céus por terem me criado, a terra por ter me sustentado, o dia que nasci. Roguei contra o ventre que me gerou e a mãe que morreu por minha vida. Xinguei o nome do meu pai, desprezei o sangue que corria nas minhas veias, cuspi na memória da casa que me amou. Eu queria apagar minha história inteira, arrancar minha alma pela raiz e jogá-la fora. Vivia com o desejo sombrio de morrer, não com dignidade, mas com escárnio. Me jogava em brigas de rua, provocava soldados bêbados, me embriagava até cair nos becos escuros, esperando que alguém enfiasse uma faca em mim. Mas nada, nem a morte me quis. Virei sombra de mim mesmo. Murmurei contra tudo que era santo. Blasfemei o nome de Deus tantas vezes que perdi a conta. Roubei para comer, depois roubei por prazer. Matei, primeiro por defesa, depois por raiva e depois por nada. O diabo se tornou meu único conselheiro. Sussurrava no meu ouvido que eu estava certo, que o mundo era injusto, que a culpa era deles, de Deus, do meu pai, do meu irmão, do amor que falhou. E eu ouvia o diabo, fiz dele meu amigo, meu único amigo, e no fundo do poço, onde já nem havia poço, ali eu me habituei. Com a alma em pedaços e o coração endurecido como pedra, eu já nem sabia mais o que era ser homem. Eu era só um resto de alguém que um dia foi um filho. 30 anos desde que saí de casa, cuspindo no chão que me criou. 30 anos de pó, de escuridão, de quedas, que nem o próprio abismo me reconhece mais. Meu pai, aquele velho tolo, já deve ter morrido. Morreu talvez chamando meu nome com uma esperança idiota nos lábios.
Morreu como ele viveu, acreditando num filho que não queria o seu amor. E meu irmão, aquele servo de alma escrava, certamente agora está sentado na mesa, comendo a herança que sobrou, vestido de honra, de tradição, de regras, enquanto eu mastigo os ossos da vida aqui no escuro. Ele ficou com tudo e eu com nada. O que me restou, senão dor e morte? No meu coração só há ódio, um ódio que não precisa mais de razões, já virou instinto, já virou a minha casa. Só conheço a violência. Já fiz com palavras, com punhos, com olhares, com silêncios. Minha alma abriga todos os pecados, um por um, como troféu de uma guerra perdida. E junto com tudo isso, a fome física que dói e rasga, a fome de vida, de sentido que nunca cessou, a fome de odiar, porque odiar ainda é o que me resta. Dentro de mim não mora mais o menino bobo que corria no campo, nem o jovem inocente que sonhou ser livre. Agora dentro de mim só existe inferno. Eu sou o meu próprio carrasco, e talvez a minha alma já esteja morta. Eles esqueceram de me enterrar. Um dia a fome foi tão cruel, tão insuportável, que não pensei duas vezes. Pulei dentro de um chiqueiro. Sim, com os porcos me ajoelhei na lama e comecei a disputar com eles as cascas, os restos de comida, os farelos jogados. Aquelas criaturas me empurravam com os focinhos, gruindo, e mesmo assim eu lutava com eles, faminto, enlouquecido e perdido. Foi quando o dono daquele lugar me viu. Ele não entendeu nada, ou, aliás, ele entendeu tudo. Juntou seus servos e, sem uma palavra, começaram a me bater. Socos, chutes, paus. Riram enquanto me arrastavam para fora como um lixo, como quem se livra de uma praga. Me largaram num canto de terra como morto, entre pedras e moscas, como quem larga um animal morto. Ali fiquei, sem conseguir me mover, a cabeça colada na terra e os olhos voltados para o céu, não por escolha, mas por falta de força de virar. E foi ali, justamente ali, onde o inferno me habitava inteiro, olhando para o céu, que algo, uma palavra, me atingiu como uma lança no meu peito. Meu pai. Meu pai, o nome que eu tinha enterrado há décadas, voltou como um grito dentro de mim. Meu pai não me deixaria assim. Ele não me chutaria como um cão. E mesmo que ele me tratasse como eu mereço, com frieza, com desprezo, com castigo, ainda assim não seria pior do que o mundo fez comigo, ou do que eu mesmo fiz comigo. Então pensei, vou voltar não para ser seu filho, isso já perdi, mas talvez ele me deixe morar com os porcos, na casa dos porcos, porque até os porcos da casa do meu pai vivi melhor do que eu vivi em liberdade. Foram 3 anos para voltar, 3 longos anos,
arrastando um corpo quebrado e uma alma estilhaçada. Mas parecia uma eternidade. As dúvidas me rasgavam por dentro. As vozes que outrora me seduziram, agora me atormentavam. Zombavam de mim, gritavam que era tarde demais, que eu era imperdoável, que meu nome estava apagado na história da casa. O demônio, que antes se fazia amigo nos prazeres, agora era carrasco nas minhas lembranças. Somando tudo, foram 33 anos longe. 33 anos sem ouvir a voz daquele que me chamou de filho. 33 anos de exílio dentro de mim. No caminho, eu pensava que ia morrer. Eu pensava que não ia aguentar. Pensei que meu coração ia falhar antes que meus pés chegassem. Pensei em desistir no caminho, mas eu não podia, porque agora eu não voltava por fome, eu não voltava por dor, eu não voltava por dinheiro, por conforto, eu voltava pelo meu Pai. Era só isso. Eu voltava por um abraço dele, apenas um, e eu poderia morrer em paz. Já não queria casa, nome, honra, nem sequer perdão. Eu queria o abraço dele. Eu queria o rosto dele, aquele rosto que eu esqueci, mas que no fundo do meu desespero se acendeu de novo dentro de mim como uma chama. Aquilo que era a minha herança, o seu rosto e o seu abraço é que era a minha herança. Mas e se ele não me abraçar? E se ele me rejeitar? Se os braços dele não se abrirem, então tudo vai estar perdido. Não terei mais onde colocar a minha esperança. E se isso acontecer, eu juro por Deus, juro pelos céus, que eu tirarei a minha vida, porque não suportarei mais viver num mundo onde o amor do meu Pai não me quer. Era um dia longo e quente, daqueles em que até a poeira parece cansada. O sol já começava a se esconder quando ao longe vi a silhueta da minha casa, a mesma casa, os mesmos contornos que guardava na memória, mas agora pareciam diferentes, menor do que eu lembrava, mas ao mesmo tempo infinitamente maior. Meu coração apertou, meus pés vacilaram. Era real aquilo, era ali a minha casa, era o lugar que eu destruí com minhas escolhas, e ali eu vi alguém no campo, cuidando daquilo que um dia também foi meu. Era meu irmão, agora um homem formado, forte, carregava nos ombros o peso daquilo que eu abandonei. Olhou para mim, ou melhor, olhou através de mim, maltrapilho, sujo, curvado. Meu irmão não me reconheceu, seguiu seu caminho e não me deu atenção. Mas então eu ouvi, vi meu pai sentado sozinho, como quem espera há muitos anos, sem saber porquê. Estava alquebrado. O tempo havia roubado sua força, deixado rugas profundas, cabelo ralo, mãos trêmulas. Eu pensei, vou passar pelo caminho. Se ele não me reconhecer,
eu sigo em frente. Melhor eu ir embora sem dar sinal daquilo que eu virei. Melhor não trazer mais dor. Mas foi eu terminar de pensar isso, ele levantou a cabeça, e de longe, mas de muito longe, ele me viu e reconheceu. Não me olhou como um estranho, me reconheceu como filho, como se os olhos do pai pudessem ver o coração do filho, mesmo quando ele está longe. Meu coração ia explodir. Ele largou tudo como se o tempo voltasse, e mesmo frágil, correu na sua fraqueza, mas correu. Eu queria correr também, mas não consegui. Minhas pernas não me obedeciam, mas ele, velho, correu e me alcançou e me abraçou, e pronto, tudo se resolveu naquele abraço. A culpa, o passado, a escuridão, o inferno, tudo se calou com o som mudo do abraço do meu pai. Era o abraço da vida, era o cheiro da minha casa, era amor, era Deus. Passaram-se tantos anos e meu pai já partiu. Descansa agora embaixo da velha figueira, aquela mesma que nos dava sombra nas tardes quentes, onde eles tantas vezes me contou histórias da Torá, com os olhos cheios de esperança. Eu mesmo ajudei a enterrá-lo ali, com minhas próprias mãos, chorando não só a perda dele, mas também cada ano, cada dia perdido no meu orgulho. Hoje sou eu quem está alquebrado pelo tempo, rodeado de minha esposa, filhos, netos e até um bisneto. Olho para eles e vejo vidas que nasceram por causa do seu abraço, o abraço que me salvou, que me resgatou e resgatou todos esses que estão à minha volta. Hoje eu entendo também o meu irmão. Não foi fácil para ele. Guardou dor em silêncio, carregou peso sem aplausos. A vida não perdoa corações fechados, mas o tempo é capaz de abrir portas que a juventude fechou com violência. Eu lembro daquela noite que votei. Era um domingo. Até hoje queria poder viver aquilo de novo. A luz da casa, o som dos servos correndo, a música improvisada, as lágrimas do meu pai. Era um domingo de alegria, de reencontro, de ressurreição. E eu não queria mais riqueza, não queria comida, bebida, não queria prazer. Eu só queria ficar perto dele, só isso, ficar perto do meu pai e contemplar o seu rosto, ouvir sua voz, percorrer com meus dedos cada ruga que a saudade agora me faz lembrar com ternura. Hoje, mesmo na ausência, sinto alegria, uma alegria estranha, doce e dolorosa, porque a saudade dói, mas é uma dor luminosa, uma dor como esperança, porque hoje eu sigo os ensinamentos do mestre Galileu, aquele que venceu a morte, e creio com toda a minha alma, que um dia voltaremos todos à casa do verdadeiro Pai. Lá, o que importará
não é por onde andamos, mas o abraço de Deus Pai. Aquele abraço como o abraço do meu Pai, o mesmo que recebi de meu Pai terreno, porque naquele instante, naquele gesto, ele foi reflexo do puro amor misericordioso de Deus. E sei que quando esse dia chegar, Deus mesmo correrá ao meu encontro, mesmo Ele sendo Deus, Ele correrá, porque o amor corre, e o abraço do Pai será eterno. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,